Olá, bem-vindos novamente ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com mais uma entrevista da série 60 anos de 64, do golpe de 1964. Hoje vamos ter o prazer enorme de receber aqui José Genuíno Neto, né, que foi deputado federal, inclusive constituinte, o que a gente vai querer saber muito dos bastidores da Constituição brasileira, e é um político que foi um dos fundadores, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Genuíno, acho que é conhecido da maioria de vocês, mas e tem muita, muita história para contar para a gente. José Genuíno está lançando um livro que vai ser fundamental, chamado Constituinte, Avanços, Heranças e Crise. Então, vamos conversar aqui com o José Genuíno, e para nos acompanhar temos a nossa companheira Tuta Magaldi, também do Geração 68, que vai aqui bater esse papo com a gente. E, Genuíno, muito obrigado pela sua presença aqui no canal do G68, muito obrigada pela sua presença. Tuta, sempre um prazer estar com você nas nossas entrevistas. Eu vou começar a perguntar. Eu sei que você, em 1964, você era um menino ainda, né? Eu queria saber quando é que você se deu conta que o país tinha mudado de regime e a coisa tinha ficado complicada. Olha, Cecília e Tuta, 64 para mim foi a chegada em Fortaleza, e Fortaleza para mim foi a passagem para o mundo. Eu saí da roça para estudar no interior do Ceará, em Quixeramobim, e em 64 eu chegava em Fortaleza. Mas ao chegar em Fortaleza eu já tinha contato com a ala progressista da Igreja Católica, que na época funcionava com movimentos juvenis, JAC, JEC, JUC, que eram os movimentos da Igreja Católica naquele momento. E eu morava com o padre na cidade de Senador Pompeu, no sertão do Ceará, e venho para Fortaleza exatamente no início de 64. Eu tinha já uma certa consciência política por causa do trabalho pastoral da igreja e também porque eu tive contato no início da década de 60 com o método Paulo Freire, que nascia no município de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte. Então, eu tinha já uma visão progressista de como encarar o mundo e eu estudava para fazer o científico, o colegial, e depois entrar na faculdade. Então, Fortaleza foi 64 e 64 foi Fortaleza. O golpe, para mim, foi... Eu vi o golpe. Eu não era militante engajado, mas vi o golpe. Inclusive, eu fui preso com vários manifestantes na Praça José de Alencar, saindo do Sindicato dos Ferroviários na estação central da Ferrovia de Fortaleza, mas aquilo ali era um evento de resistência de massa no centro de Fortaleza. Eu acompanhava aqueles debates, aquela movimentação toda. Você sabe, né, Cecília? Nós somos filhos de uma geração que não ficou imune, nem isolada, nem alienada. A gente é filho da década de 50, da década de 60, em que a gente nascia num período de revoluções, num período de mudanças culturais profundas, num período de inovações em todos os sentidos, num período de mudança comportamental e num período em que o Brasil estava vivendo um grande dilema entre o caminho das reformas sociais, da democracia, e o caminho da ditadura, que acabou prevalecendo a hegemonia autoritária com o golpe de 64. Portanto, eu sou filho deste processo. Eu nasci neste processo como filho de camponês, trabalhei na roça até 14 anos de idade, sou o filho mais velho de uma família de 11 irmãos, e foi assim que eu iniciei a minha militância política, em contato com o sindicato, com a Igreja Católica, com, vamos dizer assim, movimentos que existiam.
tanto do lado da Igreja Católica Progressista, como do lado dos partidos progressistas, como do lado dos parlamentares progressistas naquela época. Então, eu nasci respirando, eu nasci, vamos dizer, bebendo aquele sumo, aquele suco que pulsava, que brotava nas ruas de Fortaleza e nas ruas do Brasil. Tuta? Genuíno, o que é que você sentiu de sentimento, de impressão, quando você soube do golpe? Olha, eu fiquei acompanhando o golpe já no dia 31 e 1º de janeiro, 1º de abril, porque eu acompanhava as manifestações. Eu fui na manifestação dos ferroviários, de lá eu vim para a Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza, e aquela multidão foi presa na Faculdade de Odontologia, que ficava ao lado do Teatro José de Alencar. Portanto, eu vi, eu não compreendia toda a dimensão do golpe, eu vim compreender depois, mas eu vi, eu presenciei. Eu sou testemunho, na época eu tinha 17 anos, e eu acompanhei aquele processo todo. Depois eu te ligo, Paulo. Eu te ligo depois, tá? Eu acompanhei aquele processo vivendo. Eu era filho de camponês, trabalhava na roça, eu já acompanhava aquela movimentação das ligas camponesas, dos sindicatos rurais, da alfabetização do método Paulo Freire, então eu estava e militava na Igreja Católica, no movimento da Juventude Estudantil Católica, a JEC. Foi nessa época que eu conheci o Frei Tito, que eu conheci o Frei Beto, que eu entrava em contato com aqueles movimentos, porque o padre com quem eu morava, o padre Salmito, então o padre Salmito, que está vivo até hoje, era um padre do Concílio Vaticano II, e eu me enfronhava em todos aqueles movimentos. Então, eu acompanhei, eu não entendia plenamente, eu fui entender posteriormente, a partir de 66, principalmente de 66 para 67, quando eu entro na Faculdade de Filosofia do Ceará. Você tinha, nesse momento, em algum momento, você tinha a ideia de que a encrenca ia ser grande? Olha, no dia do golpe, 1º de abril, aquela repressão, Fortaleza ocupada, Praça Zé de Alencar, o teatro, eu disse, a barra parece que está pesando, porque a gente já vinha de conflitos rurais, de mobilizações rurais no campo, que eu nasci no sertão do Ceará, bem no eixo do sertão, e tinha essa convivência como jovem, como estudante que estava entrando no colégio, depois de um artigo, Colégio de Madureza, para entrar na faculdade. Então, eu tinha contato com essa movimentação. A dimensão do golpe, da ditadura militar, eu percebi a partir das mobilizações de 66, quando nós começamos a fazer mobilizações estudantis em torno da questão cultural, em torno da questão, por exemplo, dos shows em Fortaleza, do teatro. Foi quando eu entrei na faculdade, que foi na Faculdade de Filosofia, aí sim, eu estava me situando já como militante de oposição à ditadura militar. Mas vocês enfrentavam, quer dizer, já em Fortaleza, na universidade, lá em 66, já havia. Está rolando um eco, não. Já havia prisões e como é que estava funcionando o movimento estudantil Cecília, no Ceará? Porque a gente tem muita noção do Rio de Janeiro e São Paulo, e agora você está colocando... Olha, em Fortaleza, quando eles prenderam a assembleia que se reunia no Sindicato dos Ferroviários, eu me lembro até hoje que 2 jovens líderes estudantis, o Pedro Albuquerque e o Parangaba, o Zé Carlos Paranhos, muito conhecido em Fortaleza, eles foram retirados da plenária e presos. Aquilo ali ficou muito na minha cabeça. Depois eu encontrei com eles na minha militância política. Então, eu tive contato já no dia 1º de abril com prisões. A gente sabia que o 23BC, 23 Batalhão de Caçadores, tinham presos políticos, ferroviários,
que a base principal da oposição em Fortaleza era o Sindicato dos Ferroviários. Tinha algumas lideranças estudantis, e quando nós iniciamos a movimentação cultural em Fortaleza, porque toda a rearticulação do movimento contra a ditadura foi a partir da cultura. A gente até tinha um grupo lá que chamava Gruta, Grupo de Teatro Universitário, era o Gruta. Era uma articulação, vamos dizer assim, de atividades culturais. E nós tínhamos um grupo, nós não éramos ligados a esse ou aquele partido clandestino, a gente tinha um grupo chamado Cimentinha. Era através daquele grupo que a gente entrava em contato com a movimentação cultural da época, na área musical, na área cultural, na área acadêmica, que a gente fazia aquela movimentação. Então, foi a 66, para mim, foi, ao mesmo tempo, o início da resistência à ditadura militar e, ao mesmo tempo, foi a tomada de consciência mais ampla de que tinha havido um golpe e uma mudança profunda de regime. Até porque as movimentações que eu via em Fortaleza, eu tinha acabado de chegar em abril, eu nem conhecia bem Fortaleza, não havia mais. Às vezes, quando a gente fazia manifestação por passagem, por meia passagem, elas eram profundamente reprimidas. Então, aquilo ali eu percebi que havia uma mudança da natureza do regime para uma ditadura militar. Quando, a partir de 66, 67, principalmente, antes das grandes manifestações de 68 em Fortaleza, aí sim, eu passei as manifestações enfrentando a polícia, fugindo da polícia, ocupando faculdades, fazendo mobilizações dos colégios, como o Colégio Municipal, o Liceu do Ceará. Aí eu já me engajava politicamente naquela movimentação política. Eu passo a ter um engajamento mais sistemático quando, em 1967, no Congresso da UNE anterior ao de Ibiúna, eu me ligo ao Partido Comunista do Brasil, naquele congresso, quando foi eleito o Travassos como presidente da UNE, quando eu conheci o Travassos, o Vladimir, o Zé Disseu, no Congresso da UNE antes do de Ibiúna, que foi de 67. O de Ibiúna foi em 68. Um mês antes do AI-5, na verdade. O de Ibiúna foi em 68, aí eu já era líder estudantil no Ceará, era presidente do DCE, Diretório Central dos Estudantes, que correspondia ao UEE. Eu chefiava a delegação do Ceará no Congresso de Ibiúna e participava das reuniões nacionais da UNE, por exemplo, quando teve aquela reunião na Maria Antônia, que teve o embate com o pessoal do Mackenzie. Conta essa história para as pessoas que não têm a menor ideia do que você está falando. Pois é. Abre seu microfone, Tuta. Eu acho que essa memória, viu? Essa memória é importante a gente resgatar. Por quê? E para mim, viu, Cecília e tudo, o ponto de partida é de onde a gente veio e para onde a gente vai. A gente veio de uma era exuberante, é proibido proibir, que as 100 flores desabrochem, tudo era liberdade, era a era das revoluções cubana, vietnamita, chinesa, ela era da Jovem Guarda, dos Beatles, ela era da música popular brasileira, da Bossa Nova, ela era da Jovem Guarda, ela era de questionar os costumes. Nós somos filhos de uma geração que desafiou o risco, desafiou o perigo e se meteu para valer numa opção política em nome de causas. A gente é filho desse processo. Não dá para analisar 68 sem ver a década de 50, a década de 60. O período que o Brasil ganha as duas Copas do Mundo, a de 58 e a de 62. O Brasil do período das consequências do período JK. O Brasil trazia o trauma do suicídio do Vargas, e eu me lembro, quando eu era menino, lá no interior do Ceará, eu ouvia pela rádio, só tinha rádio na época, as repercussões do suicídio do Vargas. Depois que eu chego na cidade, eu vou acompanhar aquilo. Aí veio a eleição, o plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo. Esse aí eu acompanhei bem. Aí, em 62, eu já estava iniciando os meus estudos em Senador Pompeu e Xeramubim.
Então, é um processo que a gente nasceu dele. Nós fomos filhos de uma era. E aquela era que foi virtuosa, desabrochante, pujante, ela foi quebrada, ela foi cortada com o golpe dentro do golpe, porque o AI-5 foi o golpe dentro do golpe, né? Quando eu li o AI-5 na casa de um amigo meu que faleceu, ele olhou para mim e disse: "Você está vendo o que vem por aí?" Eu disse: "Estou vendo, é uma ditadura terrorista oficializada. Então, daqui a 2 dias, você vai entrar na clandestinidade, você vai mudar de nome, de endereço e vai para o mundo." E eu fui para o mundo, saí de Fortaleza para o mundo. Por isso que eu costumo dizer que Fortaleza, para mim, foi a passagem para o mundo. E essa passagem teve, no dia 13 de dezembro, um marco. Um marco quando eu saí de Fortaleza para São Paulo, de São Paulo para o Araguaia, do Araguaia para a prisão e para a sobrevivência. Nossa, e aí agora você deu uma volta ao mundo muito rápido. Vamos por partes. Quer dizer, você sai você sai de Fortaleza depois do AI-5 e vai para São Paulo clandestino. Clandestino, já com outro nome, com outra identidade, porque a gente fazia uma troca. Qual era o seu nome, Genuíno? José Geraldo. Meu nome é José Genuíno, era José Geraldo. Facilitava com G, etc. Segundo, a gente fazia uma troca. Quem era do Nordeste vinha para São Paulo. Quem era de São Paulo ia para o Nordeste. Por exemplo, a Helenira Rezende, que foi assassinada no Araguaia, ela era de São Paulo, foi para a Bahia. Eu saio de Ceará e venho para São Paulo, porque a gente não era conhecido nas regiões. Sim. E a clandestinidade ficava facilitada. Mas eu vim para São Paulo para integrar a diretoria da União Nacional dos Estudantes. Como você sabe, o Congresso de Ibiúna foi reprimido e nós realizamos o Ibiúna em várias regiões. Foram congressos regionais em cada região, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, etc. E eu integrei a chapa presidida pelo Gianmarchi, que era da AP, a gente era do PCdoB, e eu integrei a chapa da diretoria da UNE, com ele, com a Helenira, né, com o Onestino Guimarães, quando houve uma apuração dos votos dos congressos regionais, que foi a continuidade do Congresso de Ibiúna que a gente realizou para os estados. Então, quando eu morei em São Paulo clandestinamente, eu integrava a diretoria da União Nacional dos Estudantes, juntamente com o Onestino Guimarães. Eu e o Onestino era de Brasília, veio para cá. Eu, de Fortaleza, vim para cá. Eu e o Onestino integrava a diretoria da UNE na região Sul e Sudeste. A gente ia de São Paulo até Rio Grande do Sul. E no Rio de Janeiro, onde ficava o Gianmarchi, é onde a gente fazia as reuniões da diretoria da União Nacional dos Estudantes. Quando você veio para São Paulo... Desculpa. Não, fala, Tuta, fala. Quando você veio para São Paulo, como era o seu contato com os dominicanos? Bem, quando eu vim para São Paulo, Tuta, eu vim para São Paulo clandestinamente, em contato com a direção do Partido Comunista do Brasil. Aí eu já era militante do PCdoB. De carteirinha. Então, eu vim clandestino, com outro nome, me hospedei nos hotéis do Brás. A partir dali é que eu fui estar em contato com outros companheiros para ir para pensão, viver clandestinamente na UNE. Naquele momento ali da clandestinidade, eu podia circular em São Paulo, porque eu não era conhecido em São Paulo. Então, eu circulava no famoso Jogral do Paraná, que era um bar, que era um bar musical ali no antigo Estadão, que é hoje aquele hotel famoso, né? Ali perto da Consolação com o viaduto Maria Paula, né? Eu circulava, por exemplo, o Frei Tito, eu conhecia de Fortaleza, eu sabia que ele estava aqui. E eu circulava nos dominicanos para ter apoio, almoçava, já estava por lá. Inclusive, quando teve a prisão dos dominicanos, eu não fui preso, porque eu estava viajando para Porto Alegre, porque eu era responsável, com Onestino, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, pela diretoria da UNE. Então, eu era lá, eu me encontrava com o Frei Tito, que eu conhecia ele do Ceará. A gente foi estudante da JEC no Ceará com o Frei Tito, né? Assim como outros companheiros que a gente conhecia aqui, que me conhecia, apesar de eu ter outro nome, mas eles sabiam qual era meu nome. E aqui em São Paulo eu morava em pensão.
morava em pensão, mudava a cada mês, porque aí não podia ficar muito tempo na pensão, e tinha que aprender a sobreviver em São Paulo. Foi nesse contato, eu não tive um contato profundo com os dominicanos, mas eu circulava no convento, porque eu conhecia alguns dominicanos por causa da minha experiência na juventude estudantil católica. Inclusive, em 67, teve um famoso Congresso Nacional da JEC, e lá estava o Frei Tito. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o Frei Beto, lá em Campina Grande, quando teve um Congresso Nacional da JEC, que é a origem de onde vai dar na AP, tá certo? Então, eu circulava nesses lugares clandestinamente. Eu vivia clandestino em São Paulo, porque a gente estava numa situação, havia uma perseguição para a gente fazer reuniões clandestinas, tanto as reuniões de centro acadêmico como reuniões da diretoria da Uni. A gente viajava de ônibus, sempre pegando ônibus fora da rodoviária e descendo antes de chegar na rodoviária, né? Era esse processo que a gente aprendeu muito a viver. Eu costumo dizer que São Paulo, para mim, era uma grande selva que eu aprendi a viver dentro dela, porque é muito grande, eu sobrevivia bem, e é interessante, o que Fortaleza não me deu, São Paulo deu. Primeiro que eu tinha uma imagem, como filho de nordestino, de um dia conhecer essa Meca. E a política clandestina me deu a oportunidade de conhecer a Meca. E essa Meca me protegia. É tanto que o destino me trouxe novamente a São Paulo, porque depois de 5 anos preso por causa da guerrilha, eu vim morar em São Paulo. Meu primeiro voto foi aqui, meu primeiro mandato foi aqui, meu primeiro emprego com carteira assinada foi aqui, meu primeiro time foi o Corinthians, foi aqui. Então, tudo aconteceu aqui em São Paulo. Você casou aqui também, né? Em 77, quando eu fui solto em Fortaleza, depois de 5 anos na cadeia. Uhum. Você é um nordestino paulista, então, né? Como? Você é um nordestino paulista ou um paulista nordestino? Olha, tanto faz, São né? Paulo me adotou. É impressionante, porque quando você vive clandestino numa cidade, você conhece as entranhas da cidade, que normalmente você não conhece. Então, você conhece a padaria, a banca de jornal, o ônibus, o trem, você conhece as praças, você conhece o lado público da cidade. E eu conhecia isso em São Paulo. Na época, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos, conhecia detalhadamente. E aí, quando eu fui para a selva, fiquei 2 anos, fiquei 5 anos preso. Depois de 7 anos que eu volto para São Paulo, eu faço um reencontro em todos esses lugares. Em todos esses lugares. Inclusive, o Corinthians me deu, o segundo alvará de soltura foi o Corinthians que me deu. Foi a Gaviões da Fiel. Genuíno, você ficou preso aonde? Eu fiquei preso em Brasília, que foi o período de tortura, me comunicava durante 9 meses. De Brasília, eu vim para São Paulo, fiquei a maior parte do tempo em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu passei pela Ubandópolis, Barro Branco, não, Casa de Detenção Penitenciária e Barro Branco. E terminei no Instituto Paulo Sarazate, em Fortaleza. Eu fui para Fortaleza, Tuta e Cecília, porque quando mataram o Herzog, nós, presos políticos, fizemos um protesto. E o diretor da cadeia achou que o meu protesto foi o mais barulhento. E aí eu estava dando um sinal de fuga. Aí eu fui punido. Desta punição, que nós iniciamos uma greve de fome, eu fui transferido para Fortaleza. Eu terminei a minha condenação de 5 anos em Fortaleza, quando eu fui protegido pela famosa advogada Wanda Sidot, uma grande lutadora. Aliás, eu guardo na minha memória 3 advogados marcantes: a Wanda, o Luiz Eduardo Greenhauer, a Rosa Cardoso, a Ayrton Soares, que eram pessoas fraternas, lutadores e lutadoras, de Balpiveta, César Vieira, pessoas assim muito caras para nós naquele período. Você foi condenado a 5 anos, você foi para o Araguaia, foi preso no Araguaia. Quando eu fui preso no Araguaia, você sabe que naquela época, a partir de 73, a decisão deles era eliminar quem era preso. Eu fui preso em 72, em abril. Eles não reconheciam a existência do Araguaia. Eu, quando fui condenado, eu fui o único preso do Araguaia condenado, mas eu fui condenado por filiação ao Partido Comunista do Brasil, artigo 14 da Lei de Segurança Nacional, porque eu era militante do PCdoB na Uni. Aí eu vim para São Paulo para ser condenado em São Paulo. Eu, inclusive, faço a minha carta de defesa
relatando o que eu tinha vivido na Amazônia, mas eu fui condenado eles não reconheciam a guerrilha estava na invisibilidade total. E eu fui condenado pela minha militância em partido clandestino, artigo 14, Lei de Segurança Nacional. Interessante. Aí, quando você. Vamos dar esse pulo legal. Se você sai de Fortaleza, sai da cadeia, e você volta para São Paulo e volta a militar. É claro, porque para mim morar em Fortaleza, Cecília, era muito difícil. Fortaleza, na época, era uma cidade pequena. Eu era ainda muito conhecido em Fortaleza, não tanto aqui em São Paulo. E era muito difícil eu conseguir trabalhar, conseguir morar, conseguir sobreviver em Fortaleza. Por outro lado, eu tinha um acordo com a minha companheira Rio, que tinha sido presa política, para a gente morar junto quando eu saísse da cadeia. Ela foi presa e saiu da cadeia antes, e eu vim para São Paulo para morar junto com ela, aqui em São Paulo. E eu tinha uma atração, além dessa atração afetiva, eu tinha uma atração política sentimental, porque eu não queria ir para Fortaleza, eu fui levado na marra. Eu fui para Fortaleza como punição, eu não queria ir para Fortaleza. Eu construí uma relação afetiva com essa cidade que me faz muito bem. Então eu venho para São Paulo, aqui eu arranjei emprego, aqui eu fui dar aula em cursinho, e aqui eu iniciei minha militância política nos comitês de anistia, nos comitês de apoio às greves e também como professor de cursinho. Foi nessa época que eu vou explicar por que o Corinthians me deu o alvará de soltura. Quando eu andava na rua, como eu fiquei 7 anos afastado de qualquer contato com o povo, a última manifestação que eu me lembrava foi de 30 mil em Fortaleza, em 68, quando eu era presidente do DCE. E aí eu andava na rua, às vezes tinha momentos que eu parava a atravessar a rua. Aí um amigo meu, médico, já estava iniciando aquele processo que veio depois se desenvolver no Sede Sapiense, da famosa Madre Cristina, você deve se lembrar dela, e ele sugeriu, olha, Genuíno, entre em contato com gente, você precisa entrar em contato com gente, mas não pode ter polícia no meio. E aí o Corinthians ia jogar com a Ponte Preta o Campeonato Paulista. Ele disse, vai lá assistir, eu fui com a minha companheira, assisti o jogo no Morumbi. Ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. Quando eu entrei no Morumbi, que eu vi aquele estádio preto e branco, eu voei. Eu era Gaviões, não cumprimentava todo mundo, ninguém perguntava meu nome, eu não perguntava o nome de ninguém. Aí eu entrei em órbita. Por isso que eu costumo dizer que foi meu segundo alvará de soltura. Foi a torcida do Corinthians que me deu. Aí, desde essa época, eu virei corintiano juramentado. E aí eu fui construindo laço com a cidade. Lá nos comitês de solidariedade da greve do ABC, o Comitê Brasileiro de Anistia, os movimentos de reconstrução da UNE. Aí eu fui vamos dizer assim, me entrosando na cidade. Quando eu volto a militar, dessa militância eu participo da fundação do PT. Em 80, eu sou o número 7 aqui do diretório, no bairro onde eu moro até hoje, que é o Butantã. Aí você, quer dizer, ou seja, você foi militar em São Paulo, mas entrando nessa coisa do ABC Paulista, que estava as greves, né? Que tinha... O ABC Paulista mexia com toda a esquerda, e era um fenômeno novo. Olha bem, a esquerda tinha sobrevivido... Quando você conheceu o Lula... Eu conheci o Lula em 79. Em 79, porque eu conheci o Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos, com o então médico Aitan Cipaí, que tinha sido preso político. Eu fui com o Aitan visitar o Lula. Eu era estudante, eu era professor de cursinho, e havia uma fermentação muito grande na redemocratização do país. Sim, os comitês de solidariedade à greve, as reuniões que se realizavam, o Comitê Brasileiro de Anistia, a reconstrução da UNE, a SBPC, Sociedade Brasileira de Defesa da Ciência, que teve aqui na PUC. Então, havia uma efervescência política e eu me inteirei dessa efervescência política, entendeu? E eu estava retomando a minha militância política como professor de cursinho, que me dava tempo para fazer militância política organizada. Você falou uma coisa agora que me vieram duas imagens muito, muito interessantes na minha cabeça. Uma que você falou da primeira manifestação dos ferroviários em Fortaleza, 30 mil pessoas
na praça, etc. E tal. E agora você falou né, das manifestações da redemocratização em 79, que depois foram culminar nas diretas já, né? Das grandes manifestações da direta. Quer dizer, aí você já estava, quer dizer, o PT já estava afundado e você já estava totalmente imbuído dessa história do PT, e aí entrou como candidato... A deputado federal, Cecília, em 82. O Lula foi candidato a governador e eu entrei na nominata do PT. E como eu tinha sido professor de cursinho, e a guerrilha foi amplamente divulgada por umas matérias do jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, eu fui eleito, eu fui o último dos 6 deputados eleitos por São Paulo. Eu fiquei na rabeira, mas fui eleito. E aí, é claro, veja bem como é que é essa história. Eu faço um link entre 64 dos ferroviários, 68, que tinha 30 mil nas manifestações que, na época dos 100 mil no Rio de Janeiro. Aí eu fui para a clandestinidade. Depois eu retomo as mobilizações com a visita ao estádio Morumbi, tá certo? E retomo as mobilizações com as greves. E aí, quando eu vi a campanha das diretas, aquelas manifestações de anistia, depois a campanha das diretas, eu fazia uma viagem numa órbita interessante. Era como se eu estivesse caminhando num fio condutor de um processo de transformação do Brasil. É claro que a gente trazia a dor, trazia a saudade, trazia a falta de companheiros e companheiras que não estavam conosco. Mas era uma espécie de renascimento político que a gente vivia naquele momento. E esse renascimento político, para mim, foi aqui em São Paulo, não foi em Fortaleza. Aqui em São Paulo. Por isso que eu costumo dizer que Fortaleza foi passagem para o mundo. Eu saí do Encantado para o mundo, viu, Cecília? Encantado é o povoado onde eu nasci. Eu conheço Fortaleza, não conheço Encantado, mas a próxima vez que eu for ao Ceará, eu vou chegar até lá. É lá em Quixadá, que Xaromovendo tem aquelas pedras. Tem. Você vai, é candidato, se elege deputado federal em 1982 e aí vai se elegendo e aí vira... Aí tem um episódio interessante, porque quando eu entro na Câmara, em 82, eu entro com uma posição de esquerda. É tanto que meu primeiro discurso na Câmara foi o centenário da morte de Marx. Eu disse, Marx vive, em 83, em plena ditadura militar. Depois eu participo da resistência na campanha das diretas contra o Newton Cruz, que era o administrador das medidas de emergência, com prisão, enfrentamento, eu vivi tudo aquilo lá. E a campanha das diretas foi o grande momento. Para mim, foi o batismo. Foi o batismo daquilo que eu vivi em 68 e eu passava a viver em 84 e 85. Eu participei da maioria dos comícios, porque tinha um comitê dirigido pelo Fernando Lira que articulava a agenda dos deputados. Eu ia em todos esses comícios. Para mim, era um privilégio ver aquele povo. Eu nunca esqueço o comício da Cinelândia. Eu fui para lá para o comício, o Brizola articulou o comício, 1 milhão na Cinelândia, né? Foi no Presidente Vargas, foi na Candelária. Candelária. Eu nunca esqueço o Tancredo, quando viu 1 milhão de gente ali, ele disse, doutor Ulisses, e se a emenda não passar, esse povo cabe dentro do colégio eleitoral? Não cabia, né? Então, eu vivi aqui de São Paulo, Paraná, eu fui para Rondônia, Porto Velho, Belém, a várias capitais do Nordeste, porque eu, como deputado, podia viajar. E eu me articulava, na época, com o Ayrton Soares, que era o líder da bancada do PT, né? Fernando Lira, a Beth Mendes, o Eduardo Suplicy, a Irma Passoni, eram companheiros que a gente atuava na bancada do PT. E eu nunca esqueço, viu, Cecília? O Ayrton Soares chegou para mim e disse, Janino, você tem capital para ficar 1 ano aqui, não, para ficar um mandato aqui, você sobrevive. Agora, você vai faturar porque você é ex-preso político, participou da guerrilha, tudo isso te dá manchete. Agora, se você quiser ser deputado para valer, você trabalhe com essa imagem, mas conheça a casa, faça atuação organizada. E eu fui pelo conselho do Ayrton Soares, exerci mandato ininterrupto durante 26 anos.
Aí o segundo mandato foi na Constituinte, aí fui numa sequência até completar o sexto mandato durante 26 anos. Só para eu localizar um pouco, você foi preso no Araguaia em que ano? Eu fui preso no Araguaia no dia 18 de abril de 72. Aí vim para Brasília, do período mais duro da tortura. De Brasília eu vim para São Paulo, de São Paulo para Fortaleza. Eu fui solto no dia 18 de abril de 77. Portanto, eu fui condenado a 5 anos e eu cumpri os 5 anos de prisão. A anistia me beneficiou porque restituiu os direitos políticos. Sim, sim. Uhum. Então, você recomeçou a sua vida a partir de 78, vamos dizer. A partir de 77, eu vim para São Paulo, fui dar aula em cursinho. Sim. Uhum. Tá certo? Ainda com muito cuidado, porque eu dava aula na equipe, era um cursinho visado. Tinha muitos ex-presos dando aula lá, tinha filho de exilado, filho de clandestino, e eu tinha todo o cuidado na equipe, ali na Martiniano de Carvalho, e eu nunca esqueço, faço questão de homenagear as pessoas que me deram solidariedade, como Deusimar, a Laura Pet, uma grande figura que eu dava aula lá, a gente tinha um acordo. Nós sabemos de onde você veio, mas os alunos não podem saber. Eu entrava na sala de aula, os alunos achavam o professor meio estranho, porque eu estava há 7 anos fora da civilização. Era preso em mato, não era na cidade. Mas eu fui me adaptando, dei aula lá durante 5 anos até ser eleito deputado federal em 82. Agora, você disse essa coisa de que você seguiu um conselho de que tudo bem, que você pode usar como marketing, né, para ser deputado federal para as eleições, ser militante político, né, preso, etc. e tal, mas que você tinha que conhecer as entranhas de Brasília. Exatamente, as entranhas do parlamento. As entranhas do parlamento. A Comissão de Justiça, entender o regimento interno, saber obstruir, saber fazer o enfrentamento político. E eu conhecia aquilo ali, eu tinha uma regra. Assim como eu conhecia a selva, eu vou conhecer o regimento da casa para dominar a casa. Foi isso. Pois é, qual foi o seu método para conhecer a casa? E a Constituinte, para mim, foi o grande momento que eu dei o salto de qualidade. Porque você teve vários momentos, né? Porque em 85 a gente tem a eleição indireta ainda, pelo Congresso Nacional, para depois chegar na Constituinte, com o doutor Ulisses Guimarães e tal. Então, você realmente foi uma escola de parlamento, isso. Né? E eu vivi, Cecília, uma experiência que tem a ver com o resgate da memória, que vocês trabalham bem com ela, e eu faço a minha homenagem à tua militância. Quando eu era deputado a primeira vez, a primeira legislatura, em 85, assumiu a nova República, com a morte do Tancredo e o Sarney assume, e restituiu a imunidade parlamentar. Na semana que instituiu a imunidade parlamentar, eu fiz um pronunciamento no Pinga Fogo, transcrevendo aquele documento chamado Bagulhão, que são os documentos elaborados pelos presos políticos de São Paulo, relatando as torturas, relatando quem tinha sido morto e os torturadores. Aí eu pedi a transcrição dos anais da Câmara. Deu o maior rebu, porque queriam caçar meu mandato. O Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara, ele me chamou lá e disse: menino, você cutucou o leão com vara curta. Eu disse: mas não é nova república? Eu tenho imunidade, né, doutor Ulisses? Ele disse: é. E eu assinei esse documento. Eu sou o único deputado que estava lá e assinou esse documento. Eu não podia me negar a pedir a transcrição dele. Aí ele disse: eu entendo. E aí ele chegou para mim e disse: você vai, o Pimenta da Veiga e o Ayrton Soares, que tinha saído do PT, vai lhe responder, mas de maneira civilizada, e você responde a eles de maneira civilizada. Eu disse: doutor Ulisses, eu quero é a memória. Eu quero que o documento seja transcrito. Ele disse: você não pergunte isso. Daqui a um mês o documento vai ser transcrito, e ele transcreveu o documento dos anais da Câmara. Doutor Ulisses era grande. Isso foi em 85, a Constituinte foi eleita em 86. E quando eu fui candidato pela Constituinte, você sabe que tentaram montar uma emboscada contra mim e o Djalma Bom. O episódio de Leme, quando mataram 2 boias frias, eles botaram a culpa em mim e no Djalma.
em 86, na eleição para Constituinte. Então, eu vivia esses fatos todos de maneira muito intensa. Quer dizer, de uma certa maneira, Júnior, você quer dizer, você estava deputado mas ao mesmo tempo ainda vivendo esses resquícios da ditadura, com a possibilidade de ser morto. Lógico, por exemplo, o meu primeiro mandato como deputado federal estava lá o Curió. Curió, imagino. Que foi o principal carrasco do Araguaia. Sim. Eu tive sorte, porque depois eu vou conviver com o inominável, o inelegível Bolsonaro. Então, eu vivia a trama de uma transição incompleta. E aí eu vivi intensamente esse processo, viu, Cecília e Tuta? Porque quando teve o colégio eleitoral, eu e mais 4 deputados do PT não fomos ao colégio eleitoral. Eu nunca esqueço aquele dia. O povo cantando, caminhando e cantando, e a gente não ia ao colégio eleitoral para votar no Tancredo. O PT era contra o colégio eleitoral. Nós não fomos. Eu, Djalma, a Irma, o Suplicy, o Dulce e tal. E aí, quer dizer, nós iniciamos um processo extremamente delicado, que foi o governo Sarney, com o plano cruzado, e a eleição para a Constituinte. É tanto que, quando a Constituinte foi instalada, Cecília e Tuta, eu questionei a legitimidade do presidente do Supremo, então o ministro Moreira Alves, de presidir a instalação da Constituinte. Ele disse que ele não tinha autoridade. Até hoje eu tenho um bilhete do Ulisses Guimarães, deputado genuíno, eu sou favorável à sua manifestação, ponto. Ele era o presidente da Câmara, e ele era favorável que o meu questionamento ao Moreira Alves, que era o presidente do Supremo, que ele vinha da ditadura militar. Aí o meu conhecimento do primeiro mandato ajudou muito na Constituinte. E eu fui entrar em contato com a Constituinte, Cecília, exatamente com o bunker da ditadura militar. Forças Armadas, instituições de Estado e segurança pública. Perdi todas as minhas propostas. O último enfrentamento nessa agenda foi o artigo 142 da Constituição, o artigo da tutela militar. Que toda hora continua sendo invocado como solução. E você sabe essa história que vale importante para a memória. Quando nós descobrimos, eu atuava muito na Constituinte e conhecia o parlamento. Eu conhecia, modéstia à parte, eu conhecia o parlamento. Eu tinha um lema. Eu sou minoria, mas a maioria vai ter que suar a camisa para me derrotar. Eu sabia de tudo. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, eu ficava sabendo das coisas. Eu sabia que tinha uma sala lá que o Bernardo Cabral imprimia o relatório que entrava no Prodazem. Aí nós fomos lá um dia, eu, Vivaldo Barbosa e o Haroldo Lima, PCdoB, PDT e PT. Aí sugerimos que ele mudasse o artigo 142. Ele mudou. Tirou lei e ordem. Aí imprimiu sem lei e ordem. Aí o Leônidas gritou alto. Criou uma crise militar, e aí o doutor Ulisses foi interrogado sobre isso, falaram, você não tem medo da junta militar? Ele disse, a última foi a junta dos 3 patetas em 69. Está nas manchetes de jornais. Essa história do 142 passou por aí. Aí depois eles buscaram uma negociação com o Fernando Henrique Cardoso, que era um dos subrelatores, para incluir aquele rabicho, convocado por um dos poderes para defender a lei e a ordem. Aí botaram a pedido de um dos poderes. Aí botou esse rabicho, que ele, veja bem como ele foi utilizado na trama golpista do inominável, do inelegível Bolsonaro. Tuta, abre seu microfone, por favor. Foi você que escolheu essa área na Constituinte? É o seguinte, o PT tinha 16 deputados. Eram 16 subcomissões. Cada subcomissão tinha um deputado do PT. A gente era 16. E aí era área econômica, Guxiquem, área econômica, Vladimir Palmeira, área social, sindicalista, área racial, a Benedita, aí por aí. Área de defesa. Aí eu assumi, tudo bem. Forças Armadas, Segurança Pública, Estado de Defesa, aí ficou comigo. Aí eu fui para a subcomissão e depois para a comissão. Eu enfrentei o Fiuza, depois o Jabas Passarinho, na comissão e na subcomissão. Aí depois veio a comissão de sistematização. O Lula era o líder e eu era vice-líder junto com o Plínio de Arruda Sampaio.
Mas essas negociações, quer dizer, você ficava na Comissão de Segurança, mas obviamente, a bancada do PT, vamos dizer assim, se reunia para conversar o tempo inteiro. Quer dizer, essas negociações passavam. Deve ter sido um trabalho extremamente árduo. Cecília, era o seguinte, tudo era discutido, nada era proibido. Tudo era debatido, tudo era transparente, tudo se negociava. E o PT, ele atuava com muita eficiência, porque a gente tinha como respaldo a mobilização da sociedade com as emendas populares com 30 mil assinaturas. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um bloco com o PDT, com o PCdoB e a Tendência Popular do MDB, que chegava a 120, 130 deputados, e a gente se relacionava com o movimento social, trabalhador sem terra, metalúrgico, igreja, educação, etc. E a gente disputava tudo. A gente não ficava só numa comissão, a gente ficava em várias comissões ao mesmo tempo. Aonde tinha reunião, a gente estava presente para falar, para discutir, para disputar. E era uma disputa, aliás, é bom dizer isso para você, que eu estou relatando isso nesse livro. A Constituinte não é um pacto de hermeneutas. A Constituinte é um pacto de disputa política, virulento, duro, da sociedade lá dentro. E a Constituinte saiu um pouco dos padrões da ordem neoliberal, porque houve uma mobilização intensa. Foi o período de maior mobilização no país depois das diretas. Olha bem, e é importante situar isso, Cecília e Tuta. O Brasil trazia um trauma. Morte do Tancredo, um trauma. Fracasso do Plano Cruzado, um trauma. Sarney, o terceiro trauma. Como é que o país ia se recuperar desses traumas? Se a gente levasse o povo para buscar na Constituinte uma maneira de se manifestar e se organizar. E foi isso que nós fizemos. E aí teve os liberais que compreenderam isso, como Ulisses Guimarães, a centro-esquerda, como Mário Covas, que compreendeu isso, e a gente fez um grande movimento para que o país fosse discutido. Tudo era discutido. Tinha a bancada do batom, que era o direito das mulheres, a bancada LGBTQIA+, tinha a bancada dos índios, aquela cena do Ayrton Krenar pintando a cara de preto, foi na Constituinte. Tinha a bancada da ecologia, que instituiu o artigo, o capítulo sobre o meio ambiente. Enfim, tudo era discutido e debatido. E nós, do PT, e eu já tinha experiência anterior, para cada assunto a gente tinha 3 alternativas. Uma para peitar, uma para negociar e outra para aprovar. O mesmo assunto, a gente tinha 3 redações diferentes. Dependendo da situação, a gente peitava, ou brigava, ou quebrava, ou negociava. Então, foi um dos momentos mais ricos da história política do país, e eu estou tentando relatar isso aqui nesse livro que eu estou lançando com uma amiga minha, Andréa Caldas, professora da Universidade Federal do Paraná. Genuíno, você acha que esse processo todo da Constituinte teve como resposta uma Constituição bastante consistente e firme e tal? De lá para cá, essa Constituição vem sendo bombardeada por PECs e mais PECs e mais PECs. Ela está amputada, Tuta. Como é que você vê isso? É uma Constituição amputada. Como é que a gente faz para... Olha, vamos situar bem. A Constituição de 88 ela é produto de uma transição pactuada por cima. Qual era o acordo da transição? A anistia recíproca, e os militares não seriam promovidos, mas não seriam julgados. Os militares que participaram das torturas. Segundo, o artigo 142 da Lei da Ordem. Terceiro, a anistia, nós perdemos essa votação, era crime imprescritível, tiraram a palavra imprescritível. Apesar da gente ter incorporado a anistia. Então, nós tivemos uma transição que, do ponto de vista político, ela manteve as bases do regime político, Forças Armadas, sistema de justiça, cláusula de propriedade. E a questão das comunicações, a comissão que teve mais pau foi a Comissão de Comunicação Social, por causa da ABERT, o monopólio das redes privadas de rádio e televisão. E aí, veja bem, tanto que o PT
fez uma declaração de voto, porque votou contra, mas assinou, e durante muito tempo dizia que o PT tinha negado. E em vários desses episódios teve crise, viu? Nada deixou de ter crise. Por exemplo, o artigo 142. Houve um embate sobre ele. Aquilo ali, apesar da gente perder no plenário, mas teve discussão, teve debate, teve negociação. A questão da anistia, o crime imprescritível, a questão dos meios de comunicação, a questão, por exemplo, da cláusula de propriedade. Então, agora, a Constituição, do ponto de vista das cláusulas sociais, dos direitos individuais, dos direitos coletivos e das políticas públicas, ela foi o estado do bem-estar social. O que acontece? É interessante observar isso. E eu quero ler para vocês aqui, até porque eu peço permissão, porque eu vou pegar o texto do Ulisses Guimarães, porque é documento, a gente tem que ler os textos conforme a letra. Só um instantinho. Eu tenho aqui comigo o livro que foi a promulgação da Constituição, quando o Ulisses Guimarães fez aquele pronunciamento famoso, a Constituição Cidadã. Aí ele diz, a Constituição nasce do pacto de profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade. Aí ele vai para frente e diz, a Constituição durará com a democracia, e só com a democracia sobreviverá para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. Portanto, essa Constituição teve um empate, Tuta. Não tinha uma direita, apesar do centro, não tinha uma direita como tem hoje. O centro estava meio perdido, porque saía de uma crise econômica e da crise da ditadura, e a esquerda estava num período de ascensão, apesar da gente ser minoria. Então, houve um certo embate. Não é por acaso que os governos que vêm pós-constituinte, particularmente o do Fernando Henrique Cardoso, propôs um conjunto de medidas de reformas econômicas, as reformas econômicas neoliberais. E não é por acaso que o Collor, quando foi eleito, ele apresentou um pacote de reformas econômicas. E então essa Constituição ela foi amputada. E o golpe de 2016 cravou um golpe frontal contra a Constituição. Prisão em segunda instância, Lava-Jato, mensalão, criminalização da política, isso tudo foi atingindo o coração da Constituição de 88. Eu costumo dizer que a ordem constitucional de 88 ela foi profundamente atingida. Por isso que a gente tem uma crise institucional dos poderes. Ora, o parlamento quer governar sem ter o ônus de governar. Ora, eles negam ao presidencialismo o papel de chefe de Estado e chefe de governo. E ora, o Supremo Tribunal Federal quer ser o poder sem a soberania popular que dá legitimidade ao poder. Portanto, nós temos uma crise institucional que eu abordo nesse livro aqui, pela minha experiência na Constituinte. E você acha que essa crise é o maior desafio do terceiro mandato do presidente Lula? É um dos maiores. Esse é um desafio. O segundo desafio é a ordem econômica neoliberal, a hegemonia financeira, teto de gasto e privatização. E o terceiro desafio é recuperar as políticas sociais da saúde, da educação, da assistência social, do SUS, que foram crias da Constituição de 88. Eu lembro o Aroca, Davi Capistrano, Eduardo Jorge, lembro o ex-governador do Pará, né? Que foi o relator da comissão. Eram grandes vitórias do Estado do Bem-Estar Social. Isso foi atingido, porque o teto de gasto limita o financiamento de políticas públicas. A precarização e a terceirização arrebenta com o artigo 7 da Constituição, que são os direitos trabalhistas. E esse ativismo judicial da Lava Jato fere cláusulas pétreas do processo judicial com a ideia de prisão em segunda instância. Portanto, eu defendo que é necessária uma ampla reforma constituinte da própria Constituição de 88. Eu não estou defendendo a Assembleia para agora, mas que no horizonte nós temos que viver um processo constituinte. Agora, Zé Genuíno, diante do quadro que a gente tem hoje, de direitização em larga escala, não só no Brasil, mas fora daqui, pensar numa Constituinte agora me dá medo. Eu não estou defendendo a Constituinte para agora. Eu estou defendendo num processo. Como é que eu vou mudar o papel das Forças Armadas, tudo? O artigo 142 tem que mudar. Como é que eu vou mudar, por exemplo, a política de segurança pública?
Como é que eu vou mudar o sistema eleitoral e partidário? O Congresso vai ser sempre de maioria de direita, porque o voto é uninominal. E o eleitor vale mais para deputado do que para presidente da República. Sim. E nós temos uma contradição. É uma contradição dos países da América do Sul e da América do Norte. O presidencialismo é a chance do povo votar diretamente para o presidente da República. Mas o presidente da República, eles tentam esvaziar o poder. Agora vem sempre presidencialismo, sempre parlamentarismo, para esvaziar o poder. Nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, desembocar numa reforma constitucional profunda. Eu não estou dizendo que vai ser agora. Vai depender de alterar a correlação de força. Agora, eu estou partindo de problemas concretos. Sim. Problemas concretos reais, está aí. Que estão postos, que nós não resolvemos na Constituição de 88. Por exemplo, o monopólio dos meios de comunicação, é grave isso aí. Nós perdemos essa batalha na Constituinte. Se você pegar o capítulo da comunicação social, está lá. Os princípios da forma da lei. Tudo na forma da lei, porque ninguém tinha maioria para resolver a parada. Foi assim. E teve quebra-cadeira, quebra de microfone, porque ninguém tinha maioria. A saudosa Cristina Tavares, do MDB de Pernambuco, ela era relatora. Ela botou o Conselho de Comunicação Social contra a propriedade cruzada. Quem tinha TV não podia ter rádio, não podia ter jornal. Perdemos. Sei. O lobby da Aberta era poderoso. Né? E na época da Constituinte, o ministro das Comunicações era ninguém mais do que Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. É verdade. Eu acho que é importante a gente compreender esse processo. E teve um suicídio político da classe dominante, quando botou o golpe de 2016 e elegeu o inominável. O inelegível Bolsonaro afetou profundamente as instituições do Estado, Forças Armadas, Segurança Pública, Ministério Público, Sistema de Justiça, foram afetados. Foram contaminados. Aí, olha o que as Forças Armadas planejou para dar o golpe, olha essas figuras. Foram bolsonarizados. Impressionante. Então, eu acho que a institucionalidade brasileira está precária. Nós temos que fazer um esforço para ir mudando, governando. Agora, é sempre uma situação precária. Então, muitas dessas figuras estiveram lá na ditadura, né? General Heleno, enfim. Agora, eu te perguntaria, faz 60 anos que houve o golpe de 64. Quanto que nós conseguimos avançar? Eu sei, avançamos muito, acho que até no exercício político da democracia e tal, mas ainda nós temos muitos pontos que precisariam ser transformados, discutidos e tal. E temos, junto a isso, uma população menos politizada. É isso que eu queria chegar. Como é que a gente junta os 64 mais 60 com a situação atual do eleitor? Eu queria para arredondar a sua pergunta, Tuta, e já para a gente terminar o nosso papo, que já passamos de 1 hora, esse finalzinho de que a Tuta falou, nós temos uma população mais afastada da política, né? E menos povo na rua, é complicado, não é? Mais desiludida, talvez. A complicação da política é a política que resolve. Nós aqui acreditamos na soberania popular, o poder emana da soberania popular, não é de reis, de toga, de arma, nem dos arautos de orientar o povo. Nós temos que apostar na soberania popular, no conhecimento, no debate, na fermentação política. Segundo, eu acho que nós estamos avançando muito. A experiência nossa de governar o Brasil no Lula 3 e Dilma 1, a experiência nossa de ter derrotado a extrema-direita em 2022 e ter derrotado o golpe, o fato da gente ter 4 estrelas, que não teve na Constituinte, pessoal. Nós estamos tendo um processo judicial que está chegando no andar de cima. 4 estrelas. E o presidente da República, figuras de proa, que não foram punidos na democracia da transição, de 79 a 85. Estão sendo investigados, não sei até onde vai. Eu acho que o Brasil tem um potencial para avançar. Por outro lado, nós vivemos um mundo conturbado, extremamente conturbado. Eu acho que se a gente apostar na mobilização, na conscientização, na organização do povo, a gente conseguirá vencer esses obstáculos. E o caminho é a política, a organização popular,
as ruas, o debate político, principalmente para o Brasil resolver 3 questões essenciais: a democracia para valer, a igualdade social para valer, a soberania nacional para valer. Porque toda vez que esses temas entram na pauta, tem golpe de Estado. Getúlio, Juscelino, Jango, Dilma, quando uma dessas 3 questões entrou. Nós temos hoje um modelo econômico neoliberal dependente que tem que ser enfrentado. Agora, o enfrentamento, companheiras, é processual. Nós não temos mais as condições de fazer o que nós fizemos nos anos 70, na resistência heróica à ditadura militar, que eu aproveito para fazer uma homenagem a todos que deram a vida pela causa e não estão vivos, particularmente os meus companheiros do Araguaia. E eu acho que nós temos que continuar a luta popular, coletiva, social. Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Eu sou um otimista renitente. Quando eu fui condenado na ditadura militar, diziam: você é um subversivo renitente. Eu prefiro ser um otimista renitente. Eu acho que o Brasil está avançando. Eu vejo o processo progressivamente. Não é de uma vez, como eu imaginava, que ia resolver a parada no Araguaia. Não é. Nós temos que fazer o trabalho de base, disputar a eleição, mas não ficar só na eleição. Tem que disputar a eleição, sociedade, rua, eleição, fazer esse processo e ir avançando aos poucos. Genuíno, eu só tenho que agradecer a 1 milhão. Eu ficaria aqui mais horas. E não é a primeira vez que você está aqui no nosso canal YouTube do Geração 68, não será a última, certamente. Eu te agradeço muitíssimo, Tuta, muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom. E vamos à luta. Eu agradeço, Cecília, Tuta, estou à disposição. Vocês me estimularam a buscar no baú da minha consciência essa reflexão que a memória é libertadora, a verdade é transformadora, e a memória muda o presente e o futuro. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Obrigada.